Salve, salve nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos ao nosso canal com as principais notícias do Flamengo. Flamengo que ganhou para o Santos, né, por 2-1 de virada. Agora tem na sua frente aí pela Taça Libertadores da América, o Cusco é o time do Peru, galera. Fica comigo para saber todos os detalhes. O Flamengo tem se preparado fortemente aí na Gávea. O Léo Jardim fez também aí uma seleção dos jogadores que vão entrar em campo. Então tá muito top esse vídeo. Então fica comigo até o final, já deixa seu like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações, galera, porque o Troca de Passes vai falar muito sobre esse assunto aí. Então, sem mais delongas, bora direto pro vídeo, galera. Não me permitiu avançar, conhecer melhor a cidade, infelizmente. Olha, quem conheceu bem a cidade foi o Bruno Cortes e traz detalhes do Flamengo pra gente. Fala, Bruno! Fala pessoal do Troca de Passes, falamos direto aqui de Cusco, no Peru, onde o Flamengo faz a sua estreia nessa quarta-feira na Libertadores contra o time local, o Cusco Futebol Clube, vice-campeão peruano, conseguiu por isso a vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Mas ao que parece o grande desafio para o Flamengo nessa partida é a altitude. Estamos aqui 3.350 metros acima do nível do mar. Os jogadores sentem, muitos sentem muito, né? Tem falta de ar, tem náuseas, tem vários problemas relacionados à altitude. Então o Flamengo fez toda uma logística para tentar diminuir os efeitos da altitude. Por exemplo, nesse hotel aqui que o time está hospedado, tem uma tubulação que permite a entrada de mais oxigênio. Então os jogadores do Flamengo, na teoria, vão se sentir aqui dentro do hotel com uma altitude de 2.500 metros, então quase 1.000 metros abaixo do que é realmente a altitude aqui de Cusco. E aí a ideia é só sair na hora do jogo, ali 2 horas antes do jogo, para aí sim esses jogadores sentirem os 3.350 metros, mas o consenso da medicina esportiva é de que se o cara chegar perto da hora do jogo, se o time chegar perto da hora do jogo, tem mais chance de sentir pouco os efeitos da altitude. Então é um Flamengo que chega na noite dessa terça-feira aqui. Na quarta, depois do jogo, não vai poder ir embora logo depois, num voo fretado, porque o aeroporto de Cusco é muito pequeno, então só vai embora daqui de Cusco na quinta-feira de manhã. Bom, o Flamengo treinou hoje de manhã no Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, e o técnico Leonardo Jardim certamente já está armando ali que time colocar em campo. O time titular vai ser esse, né? Porque ele tem alguns problemas, são 4 desfalques confirmados importantes. O Jorginho está com a lesão na panturrilha, o Pulgar com a lesão no ombro, o Alexandre não se recuperou da lesão na coxa, ainda tem o Cebolinha que quebrou a costela. Então esses 4 estão fora, são 4 desfalques confirmados para o Leonardo Jardim. E é claro que a expectativa de todos, né, do time, jogadores, comissão técnica, da torcida, sim, conseguir uma vitória nesse começo aí de caminhada rumo ao pentacampeonato da Libertadores. É bom lembrar para o torcedor, é sempre bom quando a história é boa, né? Nesse caso é positiva, que jogando aqui no Peru o Flamengo nunca perdeu e jogando aqui em Cusco, na última vez que isso aconteceu, deu tudo certo. O Flamengo foi bem, 3-0 na Libertadores de 2008 contra o Cienciano, que é um outro time daqui. Então é um Flamengo que jogando no Peru, mesmo na altitude, é um Flamengo que vai bem, é verdade. Mas, de uma forma geral, jogar na altitude a gente sabe que é um problema para quem não está acostumado. O Flamengo mesmo jogando em altitudes extremas, acima ali dos 2.500, tem mais derrotas do que vitórias. São 9 derrotas, 4 vitórias. Então é claro que todos sabem que não é fácil, é uma questão relevante, mas é um Flamengo que se preparou para isso. Veremos de que forma então entra esse Flamengo, que time titular vai ser esse que vai enfrentar o Cusco nessa quarta-feira. Tá bom? Beijo pra vocês, pessoal. Valeu, outro Bruno. 3.350 metros acima do mar. Essa... Garcilaso de la Vega. E o time mudou de nome, né? Porque o Cusco, na verdade, era o Real Garcilaso. Isso. Né? E trocou de nome. Esse é o adversário do Flamengo, além da altitude. Vamos com informações, então, do adversário do Flamengo. Quem traz é o nosso Rafael Sibila. Fala, Sibila. Fala, Diniz, tudo bem? Um forte abraço para você, para todo mundo que está aí no Brasil. Bom, o Flamengo vai estrear na Conmebol Libertadores deste ano no Peru, em Cusco. Imagino que vocês já debateram bastante sobre a questão da logística para que o Flamengo pudesse chegar à cidade de Cusco. E, claro, terá esse adversário que é a altitude de 3.400 metros acima do nível do mar, mas vai encarar uma equipe que tem um futebol, uma proposta de futebol bastante ofensiva nesta temporada. Primeiro
falando sobre o Cusco FC, o Cusco Futebol Clube, que com esse nome vai disputar a Libertadores pela primeira vez, mas o Cusco FC é o antigo Real Garcilaso, que disputou 4 edições da Conmebol Libertadores, a última foi em 2019, em 2020 deixou de ser Real Garcilaso e passou a ser Cusco FC, e agora com esse novo nome, pela primeira vez, vai disputar a Conmebol Libertadores. Nesta temporada está na 6ª posição no Campeonato Peruano, com 4 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Já teve uma troca de treinador. No último jogo pelo Campeonato Peruano, houve a estreia do Alejandro Orfila, técnico uruguaio, com passagem aqui pelo futebol argentino. O último time que ele dirigiu aqui na Argentina foi o Gimnasia La Plata, estreou com vitória, 3-1 sobre o Melgar, fora de casa. O Cusco vem de 2 vitórias fora de casa no campeonato peruano e tem como principal jogador o argentino Facundo Cajejo, atacante do time de 33 anos, que nesta temporada marcou 6 gols em 9 jogos, mas que vem numa sequência artilheira. Nos últimos 3 jogos, marcou 4 gols, sendo que contra o Melgar ele balançou a rede 2 vezes. Ele deu uma entrevista hoje para o meio RPP, lá do Peru, e ele falou sobre a importância de somar pontos em casa, para o Cusco ter chances de avançar às oitavas de final, e que para esse jogo contra o Flamengo é importante o time estar sólido defensivamente para que os jogadores do ataque possam jogar com mais liberdade. Diniz. Valeu, Sibila. Volta daqui a pouquinho para trazer outras informações para a gente. O vento que estava em Montevidéu chegou no Sibila lá. A câmera estava balançando, o cabelo do Sibila estava voando. Tava tossindo. Tava tossindo também, tá fácil essa troca de tosse. Olha, você ia contar uma história sobre a última visita do Flamengo a Cusco? Não, é interessante. O Flamengo, quando o Flamengo jogou em 2008 contra o Cienciano, que é o outro time da cidade, pela Libertadores daquele ano. E o Flamengo chegou àquela Libertadores no meio de uma campanha institucional contra os jogos da altitude. E o Flamengo foi à FIFA tentar proibir os jogos da altitude. Aí eu trabalhava no Jornal o Globo, fui para Cusco para fazer a cobertura do jogo, cheguei antes, e fui entrevistar os líderes da torcida do Cienciano na época e de pessoas da cidade, de associações de comunidade da cidade mais ligadas ao futebol. E eles disseram, olha só, a gente não vai, a gente foi discriminado, nós não vamos encostar um dedo, ninguém vai ser agredido no Flamengo, mas eles vão perceber como eles discriminaram a gente. Na hora que o Flamengo desembarca, tem uma manifestação na porta do aeroporto. E gritava, altitude não mata, altitude não mata. E os jogadores do Flamengo entraram no ônibus, e tudo ordeiramente, sem nenhuma... O Flamengo foi para o jogo, o Flamengo jogou muito bem o jogo, ganhou de 3-0. Na hora que o Flamengo faz o 3º gol no jogo, o estádio começa a aplaudir a atuação do Flamengo. Você vê como foi uma atitude de fair play. Eles estavam chateados com a forma como o Flamengo se manifestou, mas fizeram questão de receber ordeiramente, se manifestaram e aplaudiram o futebol que o Flamengo jogou. Foi uma história que eu achei muito interessante na época. Bom exemplo. Bom exemplo mesmo. Né? É isso. Agora, sobre o time, algumas mudanças vão ser necessárias, né? Tem 5 jogadores que não vão poder participar do jogo. Jogar na altitude é difícil, né, Ramon? Você jogou na altitude, né? Não. Não jogou? Não. Ative no banco, jogar não. Há uma preparação especial, o Flamengo está ficando num hotel pressurizado. Nunca tinha ouvido falar. Eu também não. Por Deus, Nunca tinha ouvido falar sobre isso, nem sabia que existia. Vamos ver se causa algum efeito positivo no Flamengo amanhã, né, Ramon? Já é uma solução para as equipes brasileiras, enfim, sul-americanas que não jogam no seu país, na sua cidade natal, na altitude, porque realmente, claro, não tem como proibir jogo na altitude, senão eles vão jogar onde, né? A gente é outra história. São dali. São dali, não tem como proibir. Mas que afeta muito, afeta. Isso já é importante ter um hotel pressurizado, né? A nossa tarde apostou aquilo ali. E vamos ver se isso faz diferença mesmo, se algum estudo, se a ciência vai comprovar em relação a isso. Mas o Flamengo vai precisar de mudanças, além das obrigatórias, já não tem o Jorginho. E eu acho que pode apostar num time de muita velocidade, de muita transição, né? Para tentar ser um time que controla a bola o máximo possível para quando puder acelerar,
para poder agredir o Cusco. Não tem Jorginho e não tem Pulgar, né, Mansur? Estou imaginando que Everton Araújo e Paquetá como segundo homem de meio campo, provavelmente? Acho possível. Ou você acha que é possível entrar do De La Cruz, por exemplo? O De La Cruz é curioso, ele sofre com altitude. Mas ele foi incluído, foi até uma surpresa ele ter sido relacionado, incluído no grupo que vai, porque em outras viagens do Flamengo... Ele sequer viajou, né? Ele não foi. O que eu imagino é que vai tentar uma fórmula de mais controle possível do jogo, evitar que o time precise fazer um jogo de ida e volta o tempo todo e ter algumas capacidades, algumas escapadas para tentar resolver o jogo, porque agora a questão do hotel, assim, a minha sensação é que você reduz o tempo de exposição à altitude. Então, em geral, o que se diz é que são 6 horas para o organismo começar a ter as reações mais adversas. A pressurização, pelo que me informei, e o pessoal, os colegas que estão lá informaram, ela não reduz a sensação do quarto ao nível do mar, porque não é possível. Mas reduz a 2.500, aproximadamente 2.500. Bruno trouxe, exato. Então, já é algo um pouco, também um pouco mais de conforto para o jogador pernoitar, ter uma noite de sono melhor. Enfim, A verdade é que os clubes tentam de tudo, né? E a gente não percebe muita diferença. É difícil, o jogo vai ser difícil, porque são circunstâncias muito diferentes das habituais. Isso não tem jeito. Olha, vamos falar sobre o Cruzeiro, né? Que estreou hoje na Libertadores e venceu o Barcelona de Guayaquil, um jogo duro, né?
Fala, gente, Fla Press chegando e esqueçam tudo. Essa semana nada mais importa além da estreia na Libertadores da América. Vai deixando sua mensagem aqui pra gente no Fla Press, vai, dizendo como é que tá a sua confiança pra nossa participação na competição. Lembrando que o Flamengo é o único tetra, vamos em busca desse penta. A estreia na altitude contra o Cusco já se chamou Real Garcilaso e já chegou às quartas de final de uma Libertadores. Vai estar jogando em casa, mas o Flamengo é mais time. – 32 times, 8 grupos e uma obsessão. Alcançar a glória eterna. Quer dizer, no caso do Flamengo, se manter no topo da América. O que, claro, é uma grande vantagem, mas também um desafio. A gente perdeu a Recopa pro Lanús, que na carta o Flamengo era 50 vezes superior. Então, se despir do ego, calçar a sandália da humildade total mesmo e botar o bumbum no chão, dar carrinho e se desgastar e fazer o máximo, batalhar mesmo para poder vencer. É luta diária, assim, a cada dia tentando se provar e ser melhor do que ontem. A estreia é contra o Cusco FC, 6º colocado do campeonato peruano. E aí tem aquelas curiosidades do futebol. Há pouco mais de uma semana, o então treinador do Cusco, Miguel Rondelli, pediu demissão para comandar o Melgar. Alejandro Orfila assumiu o cargo vago. No final de semana, foi a estreia dele. E adivinha? Melgar contra Cusco. Resultado? 3-1 para o Cusco. Fora de casa, 2 gols de Facundo Calerro, o goleador deles, fica de olho. E foi também a primeira vez na temporada que o time conseguiu 2 vitórias seguidas. Um momento bom de um adversário que manda os jogos a 3.300 metros de altitude. Cenário típico de Libertadores. Mas o Flamengo também voltou a vencer. E depois do jogo contra o Santos, o Paquetá deu um recado para os menos otimistas. Depois da chegada do Jardim, nós perdemos um jogo, se eu não me engano, que foi o passado, de uma maneira ruim, e que já foi conversado entre nós, que não pode acontecer novamente, mas viemos de 3 vitórias, se eu não me engano, um empate, um título e só um gol sofrido. Então acho que estamos num momento bom, não vai ser uma derrota que vai parecer que as coisas estão indo para cima e para baixo, não. Hoje voltamos a vencer e a gente quer dar sequência nas vitórias. Agora, Leonardo Jardim tem uma nova competição e alguns desafios. Montar o time para altitude, sem abrir mão das próprias convicções e levando em conta que do lado de lá tem um adversário que joga em casa e gosta da bola. Porque uma coisa que eu não negocio é intensidade e trabalho de equipa. É isso. Se não for assim, eu não sirvo para ser treinador do Flamengo, porque toda a minha vida eu fui assim. Não é agora que velho, sem cabelo, que eu vou começar a mudar. Direto do Maracanã para falar sobre fator casa. É óbvio que o fator casa na altitude é amplificado, por mais que o clube não tenha tanta torcida. A resistência do ar também afeta a velocidade da bola, que costuma dificultar a vida dos goleiros, dos zagueiros e dos meias também, que tem muita dificuldade de encaixar o passe na profundidade, de ser mais vertical, como gosta o Leonardo Jardim. Aliás, verticalidade não é bem a do time da casa, que ao contrário do que se pensa, é uma equipe pautada na posse de bola. Líder da posse de bola do campeonato na última temporada, continua na ponta com mais de 60% de posse de bola nesse ano. Tem um jogo diferente, joga num 3-2-4-1 e os alas não baixam para uma linha de 5. Quem baixa é o volante Rui Dias como um lateral direito. Então, os pontas costumam colocar cruzamentos na área e isso deve dificultar a vida dos zagueiros rubro-negros que vão ter que defender as bolas e vão procurar um centroavante especializado em jogar em time de altitude. Facundo Calerro jogava antes no Alcas de Quito, depois jogou no Potosí, em Potosí, e agora continua se beneficiando dos efeitos da altitude para fazer muitos gols. E ano passado ele fez chover por lá. Resta saber como a gente vai preparar esse jogo, mas voltar um pouco para a cadência
sempre é uma boa quando os passes em profundidade não entram bem por causa do ar, quando as bolas longas geram mais dificuldade, quando receber bola na área é sempre uma dor de cabeça. Eu confio e eu escolhi acreditar num grande resultado do Mengão na altitude. E o Flamengo já começou a jornada, a estreia é na altitude 3.300 metros, mas na chegada a Cusco eles vão ficar num hotel pressurizado para ver se conseguem minimizar os efeitos da altitude, que a gente sabe que é pesado, né? Os jogadores saíram do Ninho do Urubu no começo da tarde de hoje e a gente tem desfalques importantes, desfalques pesados para essa partida. No grupo que embarcou, você não vai ver aí nessas imagens, né? O Saúl, que a gente já sabia, se recuperando da lesão, da cirurgia ainda no tornozelo, mas além disso, Everton Cebolinha, que já ficou fora do último jogo, Alexandro, que segue em recuperação, e 2 jogadores de meio campo, 2 volantes, o Eric Pulgar e o Jorginho, os 2 com lesões confirmadas, também não estão à disposição do Leonardo Jardim para esse jogo. Confesso a vocês que eu fico um bocadinho preocupada com o meio campo, mas vai dar tudo certo, porque a gente sabe que tem um elenco gigante, não só no tamanho desses jogadores, mas também na devoção que eles têm a essa competição em busca de mais um título. O Jorginho está fora desse jogo, mas participou de um momento importantíssimo no final de semana, né? Chegar com uma vitória diante do Santos para estrear na Libertadores tem um peso enorme. O importante é 3 pontos, o importante é a vitória. Merecida. Pois é, foi muito merecido mesmo, Jorginho. A primeira virada na era Leonardo Jardim, que se deu por 3-1 sobre o Santos pela 10ª rodada do Brasileirão, permitiu ao Flamengo dar uma ótima resposta após uma dura derrota na semana passada. Os quase 70 mil torcedores no Maracanã e a nação espalhada pelo mundo agradecem. Os 4 gols do jogo saíram apenas no segundo tempo. No primeiro, as defesas levaram vantagem. Mas ainda assim, tivemos boas chances. E tudo isso com o Jorginho, seja na base das jogadas na saída de 3 ou no ataque, ditando o ritmo das ações. O nosso capitão sem faixa ajudou o time a não esmorecer quando o Santos abriu o placar, com Lautaro Dias em contragolpe. Assim como a nação, vale destacar. Valorizar o ambiente hoje no estádio foi magnífico. Com as famílias, com as pessoas a apoiar a equipa durante todo o tempo. Relembrar que mesmo em Red Bull a equipa não teve uma prestação satisfatória e o apoio da nossa claque foi durante todo o jogo. Por isso é importante, eles são um 12º jogador, é importante para nós. E o 12º jogador viu das arquibancadas o drama aumentar com um gol anulado. Mas também viu, enfim, o Pedro deixar tudo igual, depois do belo cruzamento do Carrascal. E o gol foi histórico, o de número 161 do Penaine, o que o torna o 6º maior artilheiro do clube e o maior do século. Agora ao lado do Gabigol, que entrou na reta final do jogo desde domingo de Páscoa. Pedro, aliás, iniciou todos os jogos com Jardim, assim como o Jorginho, os únicos de linha. Isso é um reflexo da confiança depositada em ambos. Confiança, inclusive, que sobra para o Jorginho na hora de mais um pulinho soberano. Virada e 7º gol do camisa 21 pelo Fla. Detalhe, todos de pênalti. Lá atrás, Varela foi outro que jogou demais, que foi fundamental. Mas a virada tinha mesmo que vir dos pés do jogador mais regular da partida. E para se ter uma ideia, Jorginho deu 81 passes contra o Santos e teve um admirável aproveitamento de 94%, segundo o site SofaScore, que deu ao craque a maior nota, 8.0. Mas convenhamos, os números são frios e apenas um esboço da arte final, ele pinta e borda todo o jogo. E por falar em pintura, Jorginho ainda viu o companheiro de posição Lucas Paquetá carimbar os 3 pontos com esse golaço. E agora a gente siga subindo no ritmo ou no pulinho do Jorginho.
Tá bom já de falar de Libertadores? Claro que não, né? Nem começou ainda e também não tem jeito melhor da gente começar se não lembrando o título do ano passado. Tá rolando na Flamengo TV um material super especial, uma entrevista com o Danilo, autor daquele gol, autor da cabeçada. E a gente separou um trechinho pra você curtir aqui, mas confere lá depois que tá valendo a pena. E assim, nação rubro-negra, chegamos ao final de mais um corte diário de reação aqui do nosso canal. Mas antes, queremos a sua opinião e deixe nos comentários, galera, que placar você arriscaria para este grande confronto entre Flamengo e Cusco. Não esquece de fortalecer o canal com aquele like maroto. Também se inscrever no canal se você é novo por aqui. E não esquece de ativar o sininho das notificações, claro, para receber sempre notificações de vídeos top como esse do Flamengo, galera. Créditos na descrição, sendo assim, um abraço a todos, fiquem com Deus, nos veremos no próximo vídeo.